Olá, bem-vindos de volta ao nosso curso de Metodologias de Ensino, Mapa Conceitual e Aprendizagem Significativa. Chegamos agora à nossa terceira e última semana do curso, onde nós iremos buscar explorar algumas possibilidades de utilização do mapa conceitual no processo de ensino e aprendizagem. E essas utilizações dos mapas conceituais, elas irão buscar garantir uma aprendizagem significativa por parte do indivíduo, da maneira como foi proposta pelo Alzhouble. Vimos na primeira semana, então, a teoria da aprendizagem significativa com os seus elementos que foram propostos por Alzhouble. Vimos, por exemplo, a estrutura cognitiva que o Alzhouble idealizou como sendo a estrutura responsável por armazenar e representar o conhecimento de um indivíduo acerca de um assunto. Na segunda semana, a gente viu como que a gente poderia externar essa estrutura cognitiva para podermos acessar o conhecimento do aluno, tanto por ele mesmo quanto pelo professor ou por uma terceira pessoa. A ideia de você ter uma ferramenta capaz de fazer isso é justamente de agora incorporá-la no processo de ensino e aprendizagem. Uma vez que agora a gente aprendeu a fazer o mapa conceitual de maneira correta, de uma maneira apropriada, como que nós podemos então utilizar? O mapa conceitual ele está servindo tanto para o próprio aprendiz quanto para um professor. O professor pode então, por exemplo, utilizar os mapas conceituais como uma pré-avaliação. O Alzhouble defende na sua teoria de aprendizagem significativa que o mais importante dentro de uma aprendizagem para o aluno é aquilo que o aluno já sabe. Ou seja, os seus redes de subjunsores é a coisa mais importante dentro do processo de aprendizagem. Então, a construção de um mapa conceitual pelo indivíduo antes mesmo do processo de aprendizagem serve para que o professor e o próprio aluno tenham conhecimento dessa rede de subjunsores, dessa rede de conhecimento prévio dos indivíduos. Cada indivíduo vai chegar com uma bagagem diferente, com uma rede de conhecimentos prévios diferente. Então, com isso, o professor ele tem acesso aos conhecimentos prévios de toda a sua turma de maneira individualizada. Isso pode ser usado por ele agora para poder orientá-lo na apresentação, na sua abordagem didática, na preparação do seu conteúdo, na preparação do seu material. O que nos leva à segunda aplicação do mapa conceitual pelo professor. Ele pode usar agora tanto os mapas conceituais dos alunos, quanto ele pode elaborar um próprio mapa conceitual como organizador prévio. Então, de posse do conhecimento prévio dos alunos, ele pode elaborar um mapa conceitual que irá moldar a estrutura cognitiva dos alunos e prepará-los para receber o novo conteúdo. Finalmente, o professor ele pode utilizar o mapa conceitual numa etapa posterior à apresentação do conteúdo. Ou seja, ele pode utilizar agora o mapa conceitual como um instrumento de avaliação. Esse instrumento de avaliação, ele em geral é utilizado junto com um instrumento de pré-avaliação. O professor, então, ele consegue avaliar a evolução do conhecimento dos alunos através da evolução dos mapas conceituais dos mesmos. Comparando o mapa conceitual antes do processo de ensino com o mapa conceitual construído depois, o professor então consegue buscar por novos subjunsores, pela generalização de subjunsores, pela criação de novos links, ou seja, por uma maior complexidade no mapa conceitual do aluno. Os mapas conceituais também podem ser utilizados pelo próprio aprendiz. Eles podem ser aplicados como, por exemplo, uma autoavaliação. O aluno, quando ele elabora o mapa conceitual, ele está procurando acessar a sua rede de conhecimento, que nem sempre é algo concreto para o próprio indivíduo. Ao elaborar o mapa conceitual seguindo as etapas cuidadosamente, o aluno ele vai poder entender melhor como que ele percebe aquele conteúdo.
Ao final do processo de aprendizagem, ele pode elaborar um novo mapa conceitual e ele mesmo fazer a própria avaliação da evolução dos seus mapas e a evolução do seu conhecimento. O aluno ele também pode utilizar os mapas conceituais como materiais potencialmente relevantes. Esses materiais potencialmente relevantes poderiam ser aplicados, por exemplo, no lugar de resumos. Então, após uma aula expositiva ou após uma sequência de estudos, o aluno ele pode preparar ou construir um mapa conceitual que irá servir para um estudo futuro. Os mapas conceituais eles possuem algumas vantagens em relação aos resumos por uma maior clareza na identificação dos conceitos-chave e nas relações entre os mesmos, gerando aquelas proposições que são mais significativas para aquele conteúdo. Na literatura, nós encontramos uma série de aplicações dos mapas conceituais, dentre algumas já foram explicadas para vocês. Essas apresentações, essas propostas da literatura são apresentadas dentro de pesquisas, que relatam tanto a utilização dos mapas conceituais dentro de avaliações, material de potencialmente relevante, organizadores prévios, como já comentado, mas essas pesquisas também são importantes, pois elas relatam alguns problemas a respeito do uso dos mapas conceituais. Dentro desses problemas, o principal relatado é justamente a falta de familiaridade, tanto de professores quanto de alunos, acerca da ferramenta de mapa conceitual, tanto da existência da ferramenta, quanto da construção adequada de um mapa conceitual. Finalmente, temos dois exemplos aqui de instituições que buscam estudar com mais afinco o mapa conceitual. A USP ela tem um grupo de pesquisa dedicado exclusivamente à aplicação de mapas conceituais em uma série de ramos. Por exemplo, eles têm focos de pesquisa em análises proposicionais, semânticas e estruturais dentro de discursos de pessoas, procurando identificar padrões que podem ser explorados, por exemplo, em estatística multivariada. Então, eles estão tentando retirar informações acerca de mapas conceituais de pessoas experientes em um determinado assunto. Internacionalmente, nós temos aqui um Institute of Human and Machine Cognition. Esse foi um instituto cofundado, inclusive, pelo próprio Joseph Novak, que também ajudou a construir, a desenvolver essa ferramenta, que é a CMAP Tools. A ferramenta CMAP Tools ela é utilizada para você produzir mapas conceituais digitalmente. Então, você já tem todas as características do mapa conceitual incorporadas dentro dessa ferramenta, como os conceitos sendo elaborados por chaves, as setas representando os links, como colocar os verbos ou frases de ligação, como ordenar esses conceitos de maneira hierárquica. Esse instituto ele possui uma série de pesquisas desenvolvidas com foco na aplicação de mapas conceituais. Depois de termos visto várias possíveis aplicações dos mapas conceituais, eu passo a bola para vocês. O que mais então podemos fazer com essa ferramenta que agora nós conhecemos? Como poderemos incorporar esse mapa conceitual no processo de ensino e aprendizagem? Como que vocês acham que vocês podem incorporar essa ferramenta nos estudos de vocês futuros? Espero a contribuição de vocês no fórum com essas novas possibilidades de aplicação. Agradeço a todos pela atenção nas nossas 3 semanas de curso e desejo a vocês uma boa semana e bons estudos.